Graça e paz. Eu quero saudar a todos que estão conectados conosco em mais esse culto online. Que Deus realmente abençoe a sua vida e lhe ministre durante esse tempo. O salmista, ele diz no Salmo 32, versículo 9, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu lhe darei conselho. É maravilhoso esse nosso Deus, porque o desejo dele é nos instruir e nos ensinar o caminho por onde devemos seguir para sermos bem-sucedidos. E o que o Senhor precisa é de um coração humilde e quebrantado, disposto a ouvir os conselhos do Senhor e aplicá-los na sua vida. Que Deus lhe abençoe para que você tenha um coração aberto para receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te dar graças e te louvar, porque mais uma vez podemos estar diante do Senhor neste culto. Deus, obrigado por cada pessoa que está conectada conosco. Deus, tu conheces a vida de cada um, tu conheces o coração de cada um, tu conheces os anseios, as necessidades. A minha oração é, Deus, visita cada um, ministra cada um, como diz a palavra que foi lida, instrui, ensina, para que o teu povo cada vez mais seja consolidado em Deus e possa ter uma vida de abundância e de vitória. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E tua igreja aqui, reunida pra te adorar. E não há outro rei que reina nesse lugar. Não há Deus entronizado aqui.
saltando sobre os montes. E quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Usa aumente o volume da sua voz. Quem é aquele? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? E quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? E quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Vamos declarar quem é aquele. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Se você puder levantar suas mãos, aleluia, e aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim, aleluia, e aleluia, eu creio que o rei virá, e todo joelho dobrará, toda língua confessará. Vamos declarar Hosana ao rei que vem, Hosana ao rei que vem, Hosana ao rei que vem. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao rei que vem. Quem é aquele? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é que triunfou? Declara a vitória de Jesus essa noite. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama? Que triunfou sobre a morte? Eu queria compartilhar uma palavra de Deus e eu queria me basear no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19, a última parte, e o versículo 20, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Nós estamos no início deste ano vivendo sob o tema Minha Geografia é Território da Promessa. Temos compartilhado, temos tido os cultos das primícias, temos de fato ministrado em cima de aspectos que estão ligados a este tema, porque eu creio que Deus, Ele tem projetos, Ele tem planos com a vida de todos nós,
para nos levar a experiências cada vez mais profundas. De fato, o desejo do Senhor é nos levar a níveis mais altos na nossa vida em Cristo. É nos levar a experimentarmos e desfrutarmos coisas cada vez maiores que o Senhor tem preparado para aqueles que creem no seu nome. Agora, para que tudo isso se torne uma realidade em nossas vidas, é claro que nós temos que crescer. Precisamos nos aprofundar cada vez mais em Deus e na sua palavra. Precisamos nos firmar muito mais neste Senhor e naquilo que Ele representa na vida daqueles que o conhecem e que nele creem. Mas eu queria fazer algumas colocações, algumas perguntas, antes de entrar um pouco mais nesse tema. Uma pergunta é: se Jesus é tão real, por que tantas pessoas vivem como se Jesus nem sequer existisse? É uma pergunta. Muitos vivem como se Jesus não fosse uma realidade nas suas vidas. Uma segunda pergunta: se Deus é o Pai Celestial, na oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que está nos céus. Então, se Deus é nosso Pai, por que tantos se comportam como se fossem órfãos? É uma outra pergunta sobre a qual nós temos que pensar. Uma terceira pergunta: se existe um Salvador, e com certeza existe, por que tantos continuam na miséria espiritual? Uma outra pergunta: se existe um Deus que cura, por que tantos não buscam e não pedem que este Deus os abençoe e faça milagres nas suas vidas? É outra pergunta interessante. E a última pergunta que eu quero lançar diante de você que está me assistindo: se Cristo oferece vida abundante, por que tantos vivem uma vida medíocre e insossa? Então são perguntas que a gente lança, porque quando nós observamos a vida de tantas pessoas que se dizem cristãs, nós observamos tantas dificuldades, tantos problemas, tantas limitações nessas vidas. Quando Jesus estava indo para a casa daquele líder judeu, cuja filha havia morrido, quando veio a notícia de que ela havia morrido, Jairo, Jesus simplesmente lhe disse assim: não tenha medo, apenas creia. Eu creio que essa colocação ela é chave na resposta às perguntas que eu fiz, porque de fato o grande desafio para a vida de todos aqueles que se professam cristãos é crescerem na fé, é desenvolver uma fé que realmente lhes permita experimentar e viver tudo aquilo que Deus em Cristo Jesus preparou e que está prometido nas Escrituras para aqueles que creem. Deixa eu dizer uma coisa que eu também acho importante. Se as coisas vão mal na vida de tantas pessoas, será que elas também não poderiam ir bem se houvesse um outro entendimento e houvesse algumas decisões e atitudes diferentes? Eu creio que sim. Se o diabo pode ser eficaz em tantas ações, e ele porque ele é diabo e ele age de uma maneira muito sutil
e gera muitos problemas e dificuldades nas vidas. Mas se o diabo consegue ser eficaz, será que Deus não vai ser muito mais eficaz na vida daqueles que nele creem e que lançam sobre ele suas vidas e suas necessidades? É claro que Deus é muito mais eficaz. Nossa fé, ela precisa provar o seu valor na hora da necessidade, na hora das lutas. Crer quando se está num culto, na igreja, é muito simples. Mas, de fato, a fé, ela é essencial quando nós estamos no meio de lutas e dificuldades. A gente podia fazer uma comparação. Imagina uma pessoa que pega um barco para andar num rio, todos precisam colocar o colete salva-vidas. Agora imagine esse barco está andando, de repente ele bate numa pedra ou num tronco e vira e todo mundo cai na água. Imagina agora as pessoas, quando caem na água, tirando o colete salva-vida e tentando se salvar sem salva-vidas. É claro, seria uma maior loucura, mas é assim que muitos procedem. Eles creem na igreja, mas quando eles estão em situações difíceis, simplesmente eles não se valem da fé, eles não exercem esta fé para enfrentar e vencer as dificuldades que surgem diante deles. Sabe, nós precisamos viver esse texto que eu li para vocês. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e eu vivo esta vida pela fé. Esse é o desafio para você e para mim, neste ano de 2022, nós cada vez mais aprendermos a viver pela fé. Paulo diz em 2 aos Coríntios que nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé na sua palavra, nas suas promessas. E isso nós precisamos, de fato, aprender, precisamos tomar posse disso de uma maneira muito especial. Por isso, o desafio é nós desenvolvermos a fé. Paulo diz que é Cristo vive em mim e eu vivo pela fé. Esse é o desafio da sua vida, esse é o desafio da minha vida. Nós aprendermos realmente a viver por fé. E eu estava lendo um devocional de Reinhard Bonnke, que foi o grande evangelista da África, já falecido, mas foi um homem muito conhecido e que realmente ensinou muito por fé e fez as suas cruzadas diante de milhões de pessoas, onde ele ministrou fé e moveu-se por fé, e muitas pessoas foram salvas, pessoas foram curadas, enfim, coisas extraordinárias aconteceram. Ele, num devocional, ele dá um ensinamento de um caminho que a fé deve percorrer. Eu achei interessante. Ele dá 5 passos que seriam interessantes e que a gente precisa avaliar. Primeiro passo, nós precisamos crer que algo é verdadeiro. Crer que algo é verdadeiro. Ele coloca assim, crer que algo é verdadeiro. Então, nós temos que acreditar não apenas que Deus existe, mas que Deus é um Deus verdadeiro. Então, acreditar só que Deus existe não é o suficiente, porque até o diabo acredita, está lá no livro de Tiago, que até o diabo acredita que Deus existe, e ele treme. Mas isso não é o suficiente para que algo ocorra na nossa vida. Então, ele apresenta um segundo ponto: crer que uma pessoa é verdadeira. Quem é essa pessoa verdadeira na qual nós temos que crer? Jesus. Com certeza, Jesus é verdadeiro. Muitos creem que Jesus apenas foi um homem bom, que andou na terra fazendo bem, mas com certeza, meu querido, minha querida, Jesus
é muito mais do que isso. Jesus é o verdadeiro Salvador do mundo. E é nisso que nós precisamos crer. O terceiro passo que Reinhard Bonk apresenta nós temos que crer no poder de Deus. Muitos creem no poder curador de Cristo, mas na vida dos outros. Tem grande dificuldade de crer que esta bênção é para a sua vida. Tem dificuldade de crer de que o Senhor é poderoso para curar suas enfermidades, para transformar a sua vida, para operar milagres nas diferentes circunstâncias pelas quais está passando. Então, por que isso? Porque infelizmente muitos não fazem de Jesus o Senhor e real Salvador das suas vidas. Porque quando Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas, de verdade, nós estamos na posição correta para experimentar o poder extraordinário e sobrenatural de Deus na nossa vida. E é para esse nível que nós temos que crescer. É nessa direção que nós temos que caminhar. Um quarto aspecto nesse processo de crescimento, de desenvolvimento da fé apresentado por Reinhard Bonk, nós temos que crer com confiança. Ele diz que nós temos que crer com confiança. O que vem a ser isso? Deixa eu exemplificar. Há pessoas nas quais você pode confiar, porque você tem certeza de que elas não vão falhar com você. Por quê? Porque já houve um histórico de relacionamento, de experiências, e você percebeu que essas pessoas, elas são corretas e que elas não falham. E, portanto, se essa pessoa viesse pedir a você um dinheiro emprestado, você não teria nenhuma dificuldade de emprestar, porque a experiência tem mostrado que essas pessoas não falham e, portanto, ela vai devolver no tempo certo. Então, você confia nesta pessoa por causa daquilo que ela tem mostrado durante a caminhada. Assim também é com Jesus. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus não falha. Jesus é plenamente confiável. A sua palavra é a verdade. As promessas de Jesus, elas vão acontecer. Por isso é tão importante que você creia com confiança, isso é, que não haja espaço para dúvidas, que não haja espaço para incertezas, que não haja espaço para absolutamente nada que possa roubar a sua confiança e que possa impedir que a bênção ou a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Mas vamos ser honestos, chegar a esse nível de fé é desafiador. Por quê? Porque a nossa razão muitas vezes quer prevalecer. Porque tantas vezes nós olhamos ao redor e achamos que é impossível que aquilo venha acontecer na nossa vida. Sabe, isso que nós temos que vencer. Esses bloqueios, eles têm que ser rompidos. Esses obstáculos, eles têm que ser ultrapassados e nós chegarmos àquela fé genuína, aquela fé como de criança. E como Reinhard Bonk diz, crer com confiança, sabendo que esse Senhor que nós estabelecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele não falha. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus não falha. Creia nele e você vai experimentar constantemente o sobrenatural de Deus na sua vida. E um quinto aspecto nesse processo de desenvolvimento da fé, que bom que apresenta, é crer em Cristo. Crer verdadeiramente em Cristo. E crer em Cristo significa aplicar Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Crer verdadeiramente em Cristo é você morrer
para o seu eu. É você morrer para a sua velha natureza. É você fazer as renúncias que devem ser feitas para que a fé cristalina em Cristo Jesus possa brilhar, possa fluir, possa se manifestar plenamente na sua vida. É muito importante que você permita que Jesus assuma o total controle da sua vida, de todas as áreas da sua vida. Não sou eu quem vive, diz Paulo, é Cristo que vive em mim. E eu vivo essa vida pela fé. Que o Senhor realmente te abençoe, que o Senhor me abençoe, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, que esse processo, ele aconteça na nossa vida, e nós cada vez mais cresçamos, e cada vez mais cresçamos, alcancemos níveis mais altos na nossa fé, na nossa comunhão com o Senhor, para que assim, o sobrenatural de Deus, ele aconteça com muita naturalidade na nossa vida. Vou usar esta palavra, que seja algo que aconteça com muita constância na nossa vida, porque quando nós crescemos em fé, chegamos nesse nível de fé, nós vamos ser surpreendidos, porque o Senhor não muda, Ele sempre esteve pronto para fazer. Não aconteceu, porque justamente havia bloqueios na nossa vida. Nós não havíamos desenvolvido a nossa fé, não havíamos crescido em fé ao ponto de tomar posse, de absorver e de receber aquilo que o Senhor na sua palavra tem prometido para nós. Então, que de fato você observe a sua própria vida, em que nível você está nessa caminhada de fé. E uma vez tendo percebido isso, que você tome decisões de crescer, que você se volte ao Senhor, se volte à palavra, ou se necessário, peça ajuda de líderes, de pessoas mais maduras. Às vezes nós temos que buscar auxílio em irmãos que já têm mais experiência, que nos ajudem na ministração da palavra, que orem por nós, para que de fato a gente possa romper uma barreira e possa avançar no nosso processo de crescimento. Porque com certeza o desejo que a gente tem é que no ano de 2022 você possa ter experiências muito mais tremendas com Deus, que milagres muito maiores venham acontecer na sua vida, que de fato você possa experimentar da parte de Deus uma ação gloriosa, que transforme situações, que remova problemas da sua vida e que dê para você bênçãos gloriosas e extraordinárias que venham a exaltar e glorificar esse Senhor de todo o coração. Domingo nós ouvimos alguns testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, pessoa curada de câncer, pessoa abençoada em cirurgia. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo e extraordinário. E o nosso desejo, a nossa oração é que no ano de 2022 coisas maiores aconteçam. Minha geografia é território da promessa. Não faltam promessas neste livro. É um livro das promessas de Deus. E em nome de Jesus, a nossa oração é que essas promessas, elas se cumpram na vida dos filhos e das filhas de Deus. Por isso, a minha palavra que eu estou liberando hoje é que você cresça na fé, que você não se conforme com o nível que você tem alcançado, que você não se acomode, mas que você cresça, não seja como aquela pessoa que só usa o salva-vidas dentro do barco. Você precisa usar o salva-vidas quando você está no meio da luta, quando você caiu na água, e você precisa do salva-vida para poder sair daquela situação e voltar à terra firme. É isso, essa é a fé. A fé, ela vai te proporcionar essa experiência de você vencer aquela situação difícil que de repente surgiu na sua vida, de você ultrapassar aquele problema que de repente te atacou de uma maneira surpreendente. Sabe, Deus, Ele é
poderoso, e quando você exerce fé, esse poder vai alcançar a sua vida, e você vai ser tirado daquela situação de problema, de dificuldade, e você vai ser colocado em terra firme. Seus pés, como diz a palavra, vão ser colocados sobre a rocha. É isso, é Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, e aquele que tem todo o poder para verdadeiramente levar você a uma vida de abundância e de vitórias. Minha geografia é território da promessa. Este é o tema sobre o qual nós vamos caminhar e, portanto, vamos ministrar constantemente sobre ele. Para quê? Para consolidar cada vez mais o povo do Senhor. Para levar esse povo a entender cada vez melhor quem é o Deus no qual confio. E, consequentemente, aprenderem a crer, mas a crer com confiança, como diz Reinhard Bonnke. Crer na plena convicção que Jesus simplesmente não falha e que, portanto, as promessas vão se cumprir. E você vai ter experiências maravilhosas na caminhada deste ano. E como consequência, você vai ser levado a novos níveis na sua vida com Deus. E o Senhor será tremendamente bendito e exaltado. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida eu vivo pela fé nele. Meu irmão, minha irmã, que em 2022 você viva pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Eu quero orar, quero colocar a vida de cada um de vocês que estão conectados conosco nesse culto online. Não sei quem está me assistindo, mas uma coisa eu sei: Deus te ama. Deus conhece a tua realidade. E Deus é poderoso para te abençoar de uma maneira extraordinária e surpreendente. Portanto, coloque a sua vida, coloque as suas necessidades na mão deste Deus. Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos no início de mais um ano, temos expectativas muito grandes, temos um tema a ser desenvolvido. Minha geografia é território da promessa, para através desse tema trabalhar aspectos na vida espiritual da igreja. Deus, eu creio que o Senhor vai se revelar extraordinariamente ao seu povo, que o Senhor vai, Deus, liberar uma porção nova da sua graça, do seu Espírito. O Senhor vai surpreender muitas pessoas pelas tuas ações extraordinárias e lindas. Ó Deus, que o Senhor vai manifestar na vida do teu povo. Por isso, Senhor, eu quero orar por cada um que está conectado nesse culto. Pai, que no coração de cada um haja uma expectativa. Pai, que os corações se abram, Deus, para algo maior da parte do Senhor. Pai, que todas as reservas caiam por terra. Pai, que tudo aquilo que limita seja arrancado e removido em nome do Senhor. Pai, verdadeiramente o teu povo, Pai, ele olhe para o Senhor. Pai, com fé, Deus, com expectativa, Deus, com uma convicção de que o Senhor vai realizar algo novo e maior nas suas vidas. Pai, faça isso, Deus, para que verdadeiramente nós ouçamos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo. Porque quando, meu Deus, a fé, quando a confiança no Senhor, o Senhor vai mostrar o seu poder. Porque onde há fé, o Senhor jamais falha na vida desta pessoa. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar orando por pessoas que estão enfermas. Nós temos orado muito por pessoas que estão com câncer entre nós. Ouvimos no domingo um testemunho de um irmão que foi diagnosticado com câncer, começou o tratamento
e hoje ele já está totalmente livre. Na segunda aplicação de químio, a médica olhou os exames e ele já não tinha mais nenhum resquício de câncer, porque foi Jesus quem o curou. Eu quero dizer para você, Jesus opera milagres. Por isso nós estamos orando por pessoas que têm câncer. Estamos declarando por fé o milagre de Deus nessas vidas. Esse câncer sendo queimado, sendo removido e a saúde sendo devolvida a essas pessoas, para que o nome desse Senhor que nós professamos seja reconhecido e seja adorado verdadeiramente. Por isso eu quero orar por essas pessoas que estão enfermas, não só pessoas com câncer, mas outras enfermidades mais sérias, mais graves. Quero colocar diante do Senhor, porque creio que Deus é Deus de milagres. Senhor Deus, obrigado porque temos ouvido testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em resposta à oração. Pai, isso só tem fortalecido a nossa fé. Pai, só tem nos animado para continuarmos orando pelas pessoas, porque cremos que se o Senhor curou um, o Senhor vai curar outros também. Se o Senhor, ó Deus, deu vitória a um, o Senhor vai dar vitória para os outros também. Por isso, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão acometidos de câncer. Vai lá onde estão, alguns estão no hospital, toca-os com o teu poder, manda o teu anjo, Deus, para que ele toque essas vidas, Pai, e todo o câncer seja destruído, todas as células enfermas sejam queimadas e destruídas, Pai, células novas sejam plantadas pelo mover do Espírito Santo, Pai, e ó Deus, os próprios médicos se surpreendam com aquilo, meu Deus, que o Senhor faz, e o nome de Jesus seja glorificado nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Todos os enfermos, eu coloco na tua presença, seja câncer, seja problema de coração, seja problema de coluna, seja problema de pulmões, ou qualquer outro órgão, na autoridade do nome do Senhor, eu quero profetizar cura, restauração e vida, porque foi isso que Jesus fez, através da sua morte e ressurreição, ele trouxe restauração, trouxe transformação e trouxe vida para aqueles que creem. Por isso eu já te dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, só lembrando, nesse fim de semana, nossas atividades são normais, aliás, nem tanto, porque nós temos o encontro com Deus de homens nesse final de semana. Vamos ter um grupo de homens que vai ir para o retiro, para receber de Deus algo profundo, impactante, para a glória e louvor do Senhor. Mas as demais atividades são normais. Sábado, o grupo dos livros, os jovens, se reúnem para adorar a Deus. Venha, participe e seja abençoado. No domingo pela manhã, culto da família, venha, participe e receba de Deus. E à noite, na volta do encontro, um culto também abençoado, onde Deus com certeza irá se manifestar, e cada vez mais nós veremos que o nosso Senhor é fiel e que Ele jamais falha na vida daqueles que creem no seu nome. Obrigado por você ter assistido a este culto. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.